Nesse estudo de hoje, estaremos falando sobre a palavra congregar, uma palavra que o sistema religioso tem usado bastante para que as pessoas elas venham a estar presas nesse aprisco que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos hoje de Bíblia, ela está resumido na promessa. Essa promessa que foi feita a Adão e Eva nos livros apócrifos, uma promessa de que ele voltaria a 5.500 anos no calendário judaico e no calendário gregoriano no ano de 1740. Uma vez nós fizemos um vídeo e nós estávamos montando o quebra-cabeça e botamos que Salvador veio em 1740 e morreu 33 anos depois. Porém, refazendo o quebra-cabeça, e são informações muito recentes, não foi 1740 o ano que ele veio, mas foi 1740 o ano que ele morreu no madeiro. Ele morreu em 1740 e a sua vinda, o seu nascimento é incerto. Não é 33 anos, como diz o sistema religioso. A data de nascimento do Salvador, ela é muito incerta. Não sabemos se ela durou 100 anos, não sabemos se ela durou mais de 100 anos, porque nós temos que entender que Yahushua, ele veio cumprindo a missão de Adão, e Adão vivia muitos anos. Então, o nascimento de Yahushua, ele é muito incerto, não dá para saber quando que ele nasceu, quantos anos ele ficou na Terra, porém só temos a informação da morte dele. Quando nós botamos no outro vídeo que ele morreu em 1773, nasceu em 1740, ali nós estávamos ainda pesquisando através da informação do sistema, que diz que ele viveu 33 anos. Por isso que nós fomos montando o quebra-cabeça coligado com a informação gregoriana. Mas aí nós nos aprofundamos no estudo, nós buscamos essas peças que não estavam erradas, porém elas estavam encaixadas de maneira errada, são um quebra-cabeça. E a conclusão verdadeira é que 1740 data de sua morte no madeiro, não do seu nascimento. Então, eu tenho até aqui, fizemos um calendário. Nesse teu calendário aqui, ó, que você deve ter com você, você vai ter que tirar aqui esses 5.533 ou 1.773, você vai ter que tirar ele aqui onde eu estou botando o meu dedo, ó, nessa linha, e você vai ter, calma aí, já botei errado aqui embaixo, né? E você vai ter que excluir isso do seu mapa, só esse aqui. E aqui foi a morte dele. Onde está escrito a vinda é a morte dele. Não deixe de estar dentro da vinda. Não é verdade? Porém, nós não temos nenhuma informação em nenhuma escritura, nenhum documento do ano que ele nasceu e de quanto tempo ele ficou na Terra. Sabemos que esses 33 anos aí, ele é mentiroso, ele é cabalístico, e não se refere a Yahushua. Ok? Então, é só para você entender mais ou menos. O problema hoje é que muitos estão defendendo para que as pessoas estejam dentro das instituições, estejam dentro da programação cristã, católica, hinduísta, judaica, dentro da programação do ismo, esse programismo que está aí, na verdade, é dizer e querer sustentar que você tem que ir na igreja de pedra com uma palavra que está lá no livro de Hebreus,
né, ali no livro de Hebreus, no capítulo 10, que no verso 25, os líderes chamados pastores do sistema, eles estão ganhando as pessoas nessa passagem aqui, ó. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, essa palavra aqui, não deixando a nossa congregação, o que foi feito no sistema foi desenhar essa palavra congregação no subconsciente das pessoas. Então, eles desenharam essa palavra no subconsciente das pessoas para as pessoas acreditarem, paz meus senhores, que essa palavra congregação, olha que maldade que fizeram, ela é uma palavra que está vocabularizando a palavra igreja, templo. Então as pessoas, elas aderiram à palavra congregação com a palavra templo, com a palavra igreja. Então você acha que a palavra, que aonde você vai a congregação, eu vou da minha congregação. Na verdade, você não está errado, porque a palavra congregação, ela não é igreja de pedra, mas ela pode existir dentro de um templo, obviamente que pode. Porque congregar, ela é a união de pessoas que vão ali estar tratando de um bem comum. Não é verdade? Você, por exemplo, congregar está muito ligado a congresso, né, que é o corpo, o poder legislativo supremo de uma nação, especialmente de uma república, e ela constitui dos países de regime bicameral, que é pelo Senado e Câmara de Deputados, Parlamento. Quando se trata do brasileiro, aí inclui, então, essa palavra aí, congregação. E ela é um encontro formal de diplomatas ou representantes de diversos países para discussão de negócios. Quando o presidente da República vai para o encontro do G20, ele vai se congregar. Congregação é quando você une pessoas para conversar em um determinado ponto, ou situação, ou informação no determinado lugar. Aí não interessa onde seja essa congregação. Por exemplo, quando eu fui lá para São Paulo, nós fizemos o evento na praça, e aquilo ali foi o quê? Nós nos congregamos ali na praça, ou seja, nós nos unimos, nós nos juntamos ali na praça. Tanto que, se você pegar o Velho Testamento, lá está escrita a palavra congregar, muito antes de existir templo. O próprio profeta, ele congregou com os anjos no monte. Você vai ver isso também na própria Escritura. Porque congregar, você pode fazer até na tua casa. Você pode, por exemplo, fazer uma reunião de família, e essa reunião de família, muitas vezes, quando morre alguém, ou está para morrer, aliás, né? Quando alguém está para morrer e ela tem uma herança, ela congrega a sua família para fazer a partilha daquela herança. Então, congregar, ela é uma palavra que vem de congresso. Congregação é uma palavra oriunda de congresso, é você congregar, é você unir, fazer com que as pessoas elas venham se unir. Por exemplo, na Bíblia, os primogênitos, eles se congregavam. Era obrigado, de geração a geração, os primogênitos se congregar. O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. O primeiro filho, ele é o primogênito. E todas as famílias que tinham filhos tinham que ter uma congregação, um ajuntamento dos filhos, os primeiros filhos do casal, que eram os filhos mais velhos, eles tinham que se unir para poder continuar levando a promessa, que ela vem através de Adão, e a Ruxa faz essa promessa para Adão. Adão,
ele vai passando de geração a geração, e quando ele faz de geração e a geração, o que acontece? Acontece que isso vai virando a congregação, a universal congregação. É verdade? A universal congregação era o quê? Era que essa promessa de que o Salvador ele voltaria daqui a 5.500 anos e morreria por Adão, ela tinha que ser passado a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Nós somos hoje essa quarta geração. É a geração que mais aborrece o Criador, é a nossa geração. Porque hoje, aquilo que é ruim, aquilo que vai contra a promessa, tem a proteção da lei. Então, eles podem falar a mentira que eles quiserem, que eles estão bem protegidos. Então, entenda que esse significado do Congresso, inclusive, a maioria dos congressos, eles esses congressos eram chamados de assembleia. O que é assembleia? Assembleia é uma reunião de pessoas que têm algum interesse comum, não interesses diferentes, que aí já é um debate. A assembleia, ela é o antônimo de debate. O debate é reunião de pessoas que têm algum interesse diferentes, que vão ali discutir, que vão deliberar sobre temas diferentes, temas que se opõem uns aos outros. Isso é um debate. Ao contrário de debate, quando as pessoas se reúnem, tá? Pessoas que têm algum interesse comum, com finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados daquilo que é comum, todos vão falar a mesma língua, aí já não é mais um debate, aí já é uma assembleia. Então, a diferença de assembleia e a diferença de debate, ela é muito grande. Quando você quiser fazer, por exemplo, uma live, e você quer convidar pessoas para aquela live, você tem que já definido se aquela live vai ser uma live, vai ser uma assembleia, ou se ela vai ser um debate. Se ela for uma assembleia, você não pode botar ninguém ali que é contra o que você está falando, mas somente pessoas que falem na mesma linguagem. Foi o caso de Yahushua. Ele fez uma assembleia. Ele ali reuniu 12 discípulos, e esses 12 discípulos falavam a mesma língua de Yahushua. Porque se ele bota alguém para unir com eles ali e que falasse ao contrário, então não seria mais uma assembleia, seria um grupo de debate. Eles estariam ali para se debater entre si. E isso é muito importante você entender, porque congregação, ela pode ser tanto uma assembleia, como ela pode ser um debate. Você pode congregar pessoas para debater, ou você pode congregar pessoas para discutir algo juntas em relação a alguma coisa que precisa ser feita. Então, a congregação, ela une pessoas para um debate ou para uma assembleia. Você tem, por exemplo, aí um partido político. Aí tem um partido da direita, tem um partido da esquerda. Então, você vai ver que a assembleia nunca vai estar ligada a partidos políticos que se unem numa Câmara de Deputados. Não se há uma assembleia numa Câmara de Deputados, porque ali vão ter partidos pós e contra, não é verdade? Agora, se esses políticos de um partido se unirem no comitê, no outro lugar, no outro ambiente, só eles, aí não é mais um debate. Aí aquela congregação, ela é uma congregação de assembleia. Um exemplo, o pessoal da direita vão se unir para tratar de assuntos concernentes ao que pode melhorar naquele corpo do pessoal que compõe o grupo de direita. Então, aquilo ali será uma assembleia. Mas se houver uma congregação lá
dentro da Câmara dos Deputados, onde tem direita de um lado, esquerda do outro, aí já não é mais uma Assembleia. Aí já é um fórum de debate mesmo, onde ali vai ter problemas, vai ter confusão, vai ter discussão, por isso que você só vê discussões dentro dessas congregações políticas, porque é dentro da Câmara dos Deputados. Então, a grande verdade hoje é que esses líderes estão confundindo a cabeça das pessoas, pegando uma palavra que não tem cunho físico e estão solidificando palavras que deveriam estar apenas em compreensão intangíveis. Por exemplo, a palavra congregação, ela não tem cunho tangível. Ela não é algo que você vai colocar alguém dentro, mas ela é feita dentro de algum lugar. Ela não é o lugar que recebe pessoas, mas elas são grupo de pessoas que vão se unir no lugar. Quando você pega a palavra congregação e você chama de igreja, de templo, de pedra, eu vou na minha congregação, que é a igreja A, B, C ou D, você está assassinando toda a linha gramatical da nossa língua portuguesa, né? Todo o gerúndio, né? Toda a complementação da nossa língua que nós aprendemos dentro de sala de aula, a regra da língua portuguesa. Não é verdade? E aí a gente está fazendo um grande problema, que é a confusão na cabeça das pessoas. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui na internet, como falou ali a Laís acima. Nós estamos unidos na internet, nós estamos congregando na internet. E esse congresso aqui na internet, ele pode trazer discussão, por isso que tem os moderadores, porque ele, querendo ou não, é um fórum de debate, lá do chat, é um fórum de debate, ou poderia ser uma assembleia. Eu poderia, por exemplo, fazer uma live, eu podia fazer um hangout offline e convidar somente as pessoas que estão fechadas com a gente, do que a gente vem pesquisando, aí já não seria mais um fórum de debate, não seria mais um congresso de debate, seria uma assembleia. Por quê? Porque na assembleia não pode ter pessoas para debater. Na assembleia não pode se unir pessoas contrárias, porque a assembleia não tem a conotação de debater assunto, tá? Para saber quem está certo, quem está errado. Na assembleia, ela se une pessoas que têm o mesmo acordo comum em relação ao que está sendo tratado. Então, isso é importante, porque você vai ver muitas vezes, por exemplo, lá no livro de Hebreus, lá no verso 25 do capítulo 10, a frase dizendo, não deixando a nossa congregação. Olha bem, olha a palavra a nossa. Por que ele falou a nossa congregação e não falou a congregação? Porque a nossa congregação, ou seja, como é costume de alguns, está vendo? Não deixando a nossa congregação. O que Paulo está dizendo ali? Da assembleia. Será que é da assembleia que Paulo estava falando? Será que realmente Paulo estava falando da assembleia? Olha que coisa interessante, gente. Olha lá Hebreus 12, 23. Vamos ver se essa congregação era uma congregação de templo de igreja, se era uma congregação de debate, ou se era uma congregação de assembleia. Vamos ver, Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, olha bem, está falando aqui primeiro da universal assembleia. Essa a universal está se tratando do universo, não da Terra, mas do universo, que engloba onde a Terra ela está contida. Então, o universo é aonde habita os anjos, os arcanjos, o Criador. Então, lá entre os arcanjos, Gabriel, Uriel, Miguel, os ufanins, os serafins, existem também essa congregação. Inclusive, a Bíblia fala da congregação de anjos.
do Velho Testamento. E a Universal Assembleia, olha bem, e a igreja dos primogênitos, olha bem, a igreja, ou seja, o povo dos primogênitos, que estão escritos nos céus, olha bem, e o Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, aqueles que morreram, porque ele está falando do espírito. Veja, Hebreus está dizendo de vários tipos de ajuntamento. A igreja dos primogênitos, ou seja, a igreja de todo mundo? Não. A união, a igreja, ou seja, a união dos filhos mais velhos da famílias. Ou seja, naquele lugar ali se tratava, né, dos filhos mais velhos, ou seja, a igreja dos primogênitos. Ou seja, quem são hoje os primogênitos, gente? Não são os europeus, não são os irmãos, não é o irmão mais velho de Sem e Cã. Olha aí, ó. O irmão mais velho de Sem e Cã é Jafé. Então, o povo de Jafé é a igreja dos primogênitos. Porque todos os europeus, eles são descendentes do filho mais velho de Noé. Você precisa entender isso, porque isso é profundo nas suas pesquisas. Por isso que ali fala a igreja dos primogênitos. Porque todo europeu são nossos irmãos mais velhos. E os pretinhos têm que aceitar isso. Porque existe duas classes de preto. Os pretos que descendem de Sem e tem a cor mais amarronzada, porque eles são a mistura de Adão, de Noé, aquela branco, e da esposa, aquela negra. E tem, então, o todo pretinho mesmo, que é o descendente de Cã, que ele puxou mais para a mãe. E o Jafé puxou mais para o pai. Se você pegar o apócrifo, você vai entender o que eu estou falando para vocês aí. Ok? Então, isso é muito importante você entender essa base, né, do que nós estamos tentando aqui te explicar. Então, veja que interessante. Ó. Por isso que ele fala, não deixando a nossa congregação. Ele fala para quem isso? Ele está falando para os hebreus. Ó, essa congregação não era dos gentios, não era dos camitas, mas era apenas dos hebreus, do descendente de Sem. Ou seja, os descendentes de Sem tinham que se congregar. Congregar para quê? Para fazer a obra de Deus de porta em porta, para mandar ir para a igreja? Para dizer que Jesus te ama, ele vai mudar a tua vida, o marido vai voltar? É isso que eles tinham que fazer? Não. Por que eles tinham que se congregar? Porque a congregação, ela aconteceu, a primeira congregação ela acontece quando o Adão ele está para morrer. Você pegando o livro apócrifo, a Caverna do Tesouro, você pegando o livro apócrifo do primeiro livro de Adão e Eva, a primeira congregação ela acontece quando lá na caverna, fora da caverna, o Adão ele manda unir todos os seus filhos, ele manda reunir todos os seus parentes, amigos, pessoas que conviviam com eles. E ali, então, naquela congregação, ou seja, naquela assembleia, já não era um debate, mas era assembleia, aquela congregação, aquela assembleia, ou seja, aquela união de pessoas que iam tratar de um assunto comum, um assunto único, o Adão, então, junta todo mundo e ele fala como eles tinham que se comportar, como teria que ser o seu comportamento, como teria que ser as suas atitudes, como teria que ser as suas ações diante das pessoas, e para que eles também não perdessem o rumo da promessa, que é voltar de novo para o paraíso. Olha que interessante. E aí, quando Adão morre, aí Sete, ele vai passando isso para as pessoas. No dia da morte de Sete, ele faz uma congregação de novo, ele congrega as pessoas, ele congrega os seus familiares. Se você analisar, essa questão de igreja evangélica, igreja católica, isso veio para destruir família. Porque se você pegar desde o início de Adão e Eva,
toda a congregação era feita em relação à família. Nossos patriarcas, ele unia os seus familiares, e não o povo dentro de uma igreja de pedra, ou templo de pedra, mas os seus familiares, para passar a bênção de geração a geração. Que bênção era essa que era passada de geração a geração? Aquela promessa que Yahushua fez a Adão e Eva, quando Adão e Eva pecam, e eles são expulsos do paraíso. Olha que coisa mais importante. É muito profundo isso. Então, quando você vê algum pastor do sistema, líder, ou até algum irmãozinho, dizer para você que ele vai para a igreja porque Hebreus manda ir, avisa para ele poder estudar um pouco as palavras na língua portuguesa. Porque quando diz aqui em Hebreus 10:5, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, nossa congregação, Paulo, e aqui quem está falando é Paulo, que eu estou vendo ali professor de grego, eu estou vendo aí professor de hebraico, fazendo altos estudos, que eles não sabem quem foi que escreveu o livro de Hebreus e já estão chegando a dizer que o livro de Hebreus foi inventado e colocado na Escritura. Mas eu afirmo para vocês que quem escreveu o Hebreu foi o próprio Paulo. Por que foi o próprio Paulo? Porque se você colocar lá no livro de Hebreus, capítulo 13, não fala o nome de Paulo aqui, mas o único que andava com Timóteo era Paulo. Em todas as cartas, quase todas, Paulo está se referindo a Timóteo. Então veja, Hebreus 13:23, você vai ver muitas palavras que Paulo usa em outras cartas. Uma delas no Hebreus 13:22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Olha, Paulo, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Quem é que andava com Timóteo? Paulo. E depois a clássica palavra de Paulo: saudai a todos os vossos chefes, e todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Então, essa é a palavra que Paulo usa e que nenhum outro apóstolo eles usavam. Então, é claro e nítido que Paulo volta a conversar com os hebreus. E tem professores de hebraico aí que estão perdidos, porque eles não sabem quem escreveu o livro de hebraico, faz uma viagem em alguns manuscritos de pessoas que escreveram, eles não creem na Bíblia, mas querem crer no que escreveram sobre a Bíblia. E não sabem quem escreveu o livro de hebraico. Os caras são estudiosos de grego, são estudiosos do hebraico, que de hebraico não tem nada, porque isso aí é Yiddish, ok? Mas eu quero dizer para vocês, professor de hebraico, que você não precisa ser professores, estudiosos, para saber quem escreveu o livro de Hebreus. É só a pessoa ler com cuidado que ela vai ver tranquilamente que o próprio Paulo escreve aos hebreus, o mesmo que virou as costas para eles. Então isso é importante, porque primogênito, ele é o termo utilizado para designar o primeiro filho de um casal, gente. Então, por isso que Yahushua, ele diz assim, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu filho primogênito, ou meu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você diz assim, calma aí, mas Yahushua é o filho único e os arcanjos? Mas os arcanjos não foram colocados na lista de filhos do Criador. Os arcanjos, os anjos, eles foram criados pelo Criador. E Yahushua não foi criado, Yahushua foi gerado. Yahushua foi gerado. E depois o Salvador faz uma segunda criação, que seria a imagem do que foi gerado, que somos nós. Só que essa criação, ela passa a ser chamada de filhos. Foi aonde os anjos, foi aonde o próprio Lúcifer, eles ficaram enciumados, porque eles também eram criaturas, e nós fomos feitos do barro, eles foram feitos do fogo, da luz, e eles diziam, mas por que esses aí foram feitos do barro, e eles estão sendo acariciados como filhos,
E nós que somos maiores do que eles, nós não temos essa primazia. Então, veja, o primeiro ser que Yahushua ele gera, ele chama de filho, que é Yahushua. Ele diz, haja luz, houve luz. Ele não cria luz, ele diz, haja luz. Haja, haver é diferente de você fazer. Né? Então, Yahushua, ele não cria a luz, ele gera a luz, e gera a luz. E essa luz foi o primeiro filho. Por isso que nós não podemos confundir, porque dizer, eu dei o meu filho unigênito, né? Quer dizer, o meu primeiro filho foi ele que eu estou dando para vocês. Depois ele mostrou os outros filhos, que foi Adão, aí que foi Sete, que aí vem os outros filhos, que ele bota lá na lista como Matusalém, como o Noé, né, como Sem, aí depois vem Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó, né, vai vir dos filhos da perpetualidade da promessa. Todos que ele entregou a promessa, ele colocou como filhos também unigênitos. Por isso que tem a congregação dos filhos unigênitos, que é dos filhos primogênitos. Primogênitos. São os Hebreus 12, 23. E Yahushua é o filho unigênito, porque ele foi o único filho de Yahu, tá? Que foi gerado. Todos foi criação. Então, esse é meu filho unigênito, ou seja, o filho único. Eu falei primogênito, mas é unigênito. Unigênito é o que é único, primogênito é o que é o primeiro. Então, Yahushua, ele é o primeiro e único, porque ele foi o filho, o único que foi gerado de Yahu, foi Yahushua. É isso que os judeus ficam com muita raiva. A bronca dos judeus é isso. Porque o único filho legítimo de Yahu é Yahushua, apenas Yahushua. Os anjos e arcanjos, eles não são filhos legítimos, eles são criação de Yahu. E o ser humano são criação que passou a ser dados como filhos. Então, o filho unigênito de Yahu é somente Yahushua. E nós recebemos a herança também de ser chamado filhos. A herança essa que os anjos não tiveram. Embora eles tenham a sua glória, na verdade, que nós vamos conhecer naquele dia lá de Sião. Então, essa questão de congregar, ela não é igreja evangélica. A igreja evangélica pode ter uma congregação, a igreja católica pode ter uma congregação, o espiritismo pode ter uma congregação, o hinduísmo, claro que pode. Claro que pode. Uma congregação é uma palavra complexa, uma palavra que ela não é da igreja, nem do sistema, nem da tua casa. Ela é uma forma de você unir pessoas. Quando você une pessoas para você falar alguma coisa, você está congregando. Uma reunião na sua empresa é uma congregação. Agora, basta saber se essa congregação é uma assembleia, ou seja, você está ali colocando pessoas para discutir na mesma língua, o mesmo assunto, ou se vai ser um debate, onde vai ter gente que vai falar prós e pessoas que vão falar contra. Então, é muito importante você entender isso. Então, quando o livro de Hebreus está dizendo ali, no capítulo 10, no verso 25, que ele diz justamente essa palavra, dessa forma aqui, ó. Olha o que ele diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Está vendo? Ó? Não, mas, ó, antes admoestando-nos uns aos outros. Então, para que Paulo estava pedindo para o pessoal não deixar aquela nossa congregação? Porque naquela congregação que ia ter, né, naquela congregação, naquele ajuntamento, era para admoestar uns aos outros. É verdade? O que era para admoestar nessa congregação? Que aquele dia estava se aproximando. Qual o dia? O dia da promessa. É verdade? Qual a promessa? A promessa que Yahushua ia vir? Não, aquilo foi parte da promessa. Veja que a promessa ela tem três partes. A primeira que Yahushua ia vir e derramar o seu sangue. A segunda parte, que Adão ia voltar para o paraíso, ele já está lá. E a terceira parte agora é que toda a posteridade também vai entrar no paraíso. Isso ainda não aconteceu. A promessa, ela se redunda em três partes.
Não é verdade? Aqui, quando Paulo fala com os hebreus, ele não está dizendo da promessa no todo. Ele está dizendo que faltava uma parte dessa promessa, que é o dia que se aproximando, aonde todos que receberam a promessa iam entrar no paraíso. Está falando aqui da posteridade de quem? De Adão, que você vai ler lá no livro, o primeiro livro de Adão, a caverna do tesouro, não é verdade? Então, a promessa ela é dividida em três partes. Duas já aconteceram, falta acontecer uma, para que a promessa se cumpra na sua totalidade. Qual foi a primeira parte da promessa que já aconteceu? A primeira parte da promessa que já aconteceu é que a Rússia veio, no ano 5.500, que no calendário gregoriano, 1740. E qual é a outra parte da promessa? É que Adão recebeu sangue, foi lavado pela água e já está no paraíso, conforme ele falou lá no livro da Caverna do Tesouro e do primeiro livro de Adão e Eva. E qual é a terceira parte da promessa? A terceira parte da promessa é essa que falta cumprir. Ela não foi cumprida ainda. Qual é a terceira parte da promessa? É que nós também, se tivermos a promessa, esse dia que se aproxima, que é a entrada de Sião, nós faremos parte dessa entrada triunfal. Não sei se você quer entrar em Sião, mas para você entrar em Sião, você tem que entender essa promessa. Essa promessa você tem que entender. Porque o sistema cristão, judaico, islâmico e todo o seu braço do ismo, eles criaram uma prisão, uma matrix, para que as pessoas não enxerguem essa verdade. Elas venham falar de tudo que elas lêem na Bíblia, mas o seu entendimento tão fechado para essa tão grande promessa que a Rússia fez. Então, quando você se congrega, você pode congregar as pessoas para falar mentira. Você pode congregar a pessoa para falar mentira. É quando o Faustão, olha bem, o Domingão do Faustão é um congresso, é uma congregação, ali está congregado pessoas para assistir o Domingão do Faustão, para assistir o Silvio Santos, para dar gargalhada na Praça Nossa, não é verdade? É uma congregação. A congregação, ela não tem um parâmetro religioso. A congregação, ela é múltipla. Você pode fazer uma congregação de pessoas para conversar sobre o samba enredo do Carnaval de 2020. Olha bem, os foliões, eles também congregam as pessoas nos seus barracões. Aonde é essa congregação dos foliões? É no barracão, não é numa igreja católica, não é uma igreja evangélica, não é do espiritismo, mas é nos barracões. Lá se faz uma congregação, onde eles vão estar discutindo assuntos provenientes da sua escola de samba. Olha que coisa mais interessante. Ali há uma congregação de foliões. Então, congregação, ela não tem nada, nenhum sentido que venha a direcioná-la apenas para conceito religioso. Eu vou para a minha congregação evangélica. Tu falou bem, congregação evangélica. Não está errado. O errado é que lá onde vocês vão se congregar, o Altíssimo não habita. Eu tenho essa tristeza e, ao mesmo tempo, a felicidade em comunicar para vocês. Vocês estão fazendo certo congregar? Estão fazendo certo congregar. Mas vocês não estão congregando no lugar certo. Porque vocês estão querendo buscar alguém que não se encontra ali, porque a Escritura diz que onde vocês estão buscando, ele não está. Então, a congregação, quando Paulo fala aqui, em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, alguns deixavam de se congregar, ou seja, alguns deixavam de falar a promessa. E a promessa foi deixada mesmo. Você vê que depois que a Rússia morre, depois que o povo é trazido para cá como escravo, nunca mais se falou dessa promessa, do que aconteceu ali no paraíso, a promessa de Yahushua para Adão e Eva. Volto a dizer, quais são as três preliminares dessa promessa? Primeira, eu voltarei, derramarei meu sangue sobre você, Adão, e você voltará de novo a entrar no paraíso. Qual é a segunda promessa? Também vai entrar, a primeira eu voltarei,
A segunda, eu derramaria o meu sangue sobre você e tu voltará para o paraíso. E a terceira, também a sua posteridade. A única promessa que ainda não se cumpriu, porque a posteridade não entrado ainda no paraíso. Não, nem quem já morreu e nem quem está vivo. Aí entra a questão do arrebatamento e da ressurreição, ok? Porque até quem está morto hoje não entrou no paraíso ainda. Quem é que está no paraíso que nós sabemos que está lá? Adão está lá, o Abraão está lá, aquele que morreu no madeiro lá, o ladrão do madeiro está lá, para testemunho de todas as nações. E Abraão, quando é que Abraão vai se cumprir aquela passagem? Olha para as estrelas do céu, Abraão, e conte se você é capaz de contar. O que Adão falou? O que Abraão disse? Eu não consigo contar. Aí o Yahushua disse, assim será a sua posteridade. Assim será a sua posteridade. Abraão estava representando Adão. Então, quando é que isso vai se cumprir também na vida de Abraão, que já está lá? Quando houver o arrebatamento e a ressurreição de todas as almas, que vão entrar lá como se fossem estrelas na sua grande totalidade, e essa multidão vai entrar naquele dia de um volume tão alto que Abraão não vai ser nem capaz de contar. Eu acho que ele vai até tentar organizar no início, vai devagarzinho, mas depois ele vai perder a conta. Então, isso aí é muito importante. Você vai entender isso de uma maneira muito profunda. Então, a palavra congregar, ela está se referindo à união de pessoas que vão estar ali discutindo assuntos que têm a mesma esfera de aceitação, ou vai estar discutindo assuntos onde as esferas são diferentes. Você pode congregar pessoas para poder tocar um projeto que já foi aceito por todos. Isso é uma assembleia. Ou você pode congregar pessoas para discutir o projeto, para saber qual ação irá tomar ou não tomar. Aí é um debate. Então, a gente tem que aprender muito essas duas palavras. Assembleia é a união de pessoas que falam a mesma língua, debate é a união de pessoas que falam línguas diferentes. Então, a palavra congregar não está adereçada à igreja de pedra. Tá? Mesmo que a pessoa chame, eu vou para a congregação. Na verdade, eu vou para a minha congregação. Você está até correto. Você vai para a sua congregação. Por isso que Paulo falou, a nossa congregação. Porque a nossa congregação de Paulo não foi dentro de um templo. Tanto que ele fala do outro grupo que era a igreja. Quem é a igreja? De primogênitos. São os europeus, que são os nossos irmãos mais velhos. Primogênito é isso. São nossos irmãos mais velhos. E Yahushua é unigênito. Ele é o irmão único. E nossos irmãos mais velhos são os europeus. Aqueles que, por último, Yahushua deu a autoridade, a autonomia para continuar levando essa promessa. Eu te pergunto, você que é branco, caucasiano, olhos verdes, azuis, cabelo loiros, você que é branco, pele clarinha, descendente de europeu e está aqui no Brasil, eu te pergunto, para quantas pessoas você já levou a promessa que foi feita a Adão e Eva, de que Yahushua voltaria 5.500 anos, de que Adão entraria no paraíso de novo e depois todos nós. Você já levou essa promessa para alguém? A primeira pergunta seria, você já tem aceito essa promessa? E depois, você está levando ela para alguém? Você continua sendo a geração dos nossos pais do passado para levar essa promessa que foi parada no meio do caminho? Eu te pergunto, será que quando os pretos que chegaram aqui não foi tirado deles a língua que eles falavam, que era hebraica, porque eles estavam resgatando essa promessa aqui em solo brasileiro? Não é verdade? Isso é muito profundo e é bom que você entenda essa parte, que ela é de muita profundidade.
para você entender aí, né, a questão, né, que a gente tem falado aqui para as pessoas. Então, meu amigo, congregação não é um templo de pedra, mas dentro do templo de pedra existe a congregação. Congregação de pastores que convida os membros para dar dízimo, para dar oferta, para pregar o evangelho deles. É uma congregação. E é uma congregação assembleia, porque lá eles não botam pessoas para debater. Não botam. Então, é uma assembleia. Não é verdade? Não deixa de ser uma assembleia. Então, a gente tem que ter muito esse foco, né, para a gente poder entender essa passagem. Tem uma passagem também em Mateus 13, 46, mostrando de forma, por isso que Yahushua pregava por parábolas, as pessoas não entendiam, aí quando ele explicava aos discípulos, os discípulos entendiam. E a maior prova que nós vemos, a maior prova que nós vemos que o Brasil é o antigo paraíso, e a maior prova que nós vemos é que o reino dos céus, ele está escondido aqui no nosso meio, está entre nós, é a parábola de Mateus 13. E essa parábola, dentro do sistema religioso, você não consegue chegar por nada, você só clareia a sua visão quando você sai do sistema religioso e você descontamina tudo que você leu na Bíblia, dentro do foco religioso, para a realidade. Então veja como que essa passagem, essa parábola de Mateus 13, ela fala do Brasil, que é esse grande campo verde que nós temos aqui, e como que o Brasil guarda escondido esse grande paraíso, esse grande reino dos céus. Olha que interessante, ó. No Mateus 13, 44, Yahushua diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? No campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então veja que esse campo é o Brasil e o tesouro é o paraíso que está escondido. Olha que interessante. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Veja, o reino dos céus ele não é semelhante ao campo, não é semelhante ao Brasil, à América, mas ele é semelhante ao tesouro, escondido aonde? Num campo, ou seja, no Brasil, aonde Adão e Eva pecaram, foi escondido esse paraíso, que um homem achou e escondeu. Quem é esse homem? Yahushua. É uma parábola. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, porque Yahushua fez. Ele despojou de todo o seu poder, de toda a sua glória lá de cima, e veio morrer no madeiro para comprar esse campo, aonde ele mesmo vai trazer de volta o paraíso, que é o reino dos céus. Então, isso que você viu aqui é muito importante, porque até essa parábola, por isso que as pessoas não entendiam a parábola. Os discípulos diziam assim, o que isso quer? Nem o discípulo entendia quando o Salvador falava por parábola, porque naquela época deles, ninguém conhecia o Brasil ainda. Naquela época deles, ninguém conhecia esse lugar, nem sabiam da história de Adão e Eva, da Arca de Noé, que saiu do Ocidente e foi para o Oriente, não era falado. O Salvador tinha dificuldade também de falar essas coisas que nós falamos hoje. Não pense você que essas coisas que nós falamos hoje, que as pessoas às vezes não aceitam, que elas aceitavam na época de Yahushua. Não aceitavam, não, era difícil. Yahushua tinha que pegar a palavra, explicar através de comparações, e mesmo assim as pessoas não entendiam, nem o discípulo. Aí Yahushua disse, olha, para esse povo eu falo por parábola, para que eles ouvindo não entendam e vendo não enxerguem, mas para vocês eu vou falar abertamente. Aí Yahushua começou a explicar para eles que campo era esse, que tesouro era aquele, porque ele falava por parábolas, enfim. Até porque Yahushua, eu entendi porque Yahushua falava por parábolas, e as pessoas não entendiam ainda. Porque embora Yahushua veio
para continuar a promessa e veio para morrer, para que a promessa continue sendo levada, porque a lei de Moisés ela veio e a promessa, em vez de continuar, ela parou. É isso que você tem que entender, porque se a lei tivesse poder para a promessa continuar, não haveria necessidade de Arrucha morrer, porque o sangue dos animais já estavam fazendo esse trabalho. Mas olha bem, a lei de Moisés vem, mas você não vai ver em nenhum momento, pode pegar, a partir de Moisés até Yahushua, que a lei, durante a lei de Moisés, a promessa parou. Você vai ver que ela parou. Tanto ela parou de ser anunciada, que Yahushua, depois ele escolhe, só depois de muito tempo, as 12 tribos. Então, com Abraão parou, Isaac parou, na época de Jacó parou, ninguém mais falou da promessa. E aí o Salvador, só através de Jacó tendo teus filhos, e só depois de 430 anos que o povo entrou no Egito, e Yahushua resgata a promessa na boca das 12 tribos. Você compreende? Na boca das 12 tribos. Mas aí isso dura pouco, as 12 tribos vão pecando, né, vão se protegendo pela lei, é o que hoje a República faz com as pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada aí. A República está protegendo, então o povo hebreu começou a pecar, fazer um monte de besteira, mas tinha proteção da lei de Moisés e se beneficiado disso e não falado mais a promessa tão falada pelos nossos patriarcas antes do dilúvio. Acabou que Yahushua teve que vir, resgatou essa promessa de novo, que foi para muitos algo estranho, porque olha como é que era estranho, olha quantas gerações tinham passado. Se a promessa ela continuasse, quando Yahushua chegou para falar, não seria estranho. As pessoas apenas diziam, que bom, tu veio para confirmar o que muitos estão dizendo. Né? O único que falou da promessa foi Isaías. Por isso que Yahushua faz referência a Isaías, por isso que Estevão faz referência a Isaías. Porque de todos os profetas, Isaías foi o único que tentou manter essa promessa de pé. Mas somente Isaías. E aí por isso que você vai ver Yahushua fazendo reverência a Isaías e também o próprio Estevão vê um homem em cima da carruagem falando da promessa lá em cima da carruagem. Tanto que Estevão pergunta, você está entendendo o que está lendo? Aí o eunuco diz assim, olha, se ninguém explicar, eu não vou entender. E Yahushua sobe lá e explica a promessa para aquele eunuco, que fica muito alegre, tá? E ele ficou tão alegre que ele quis se lavar. Por que ele quis se lavar, gente? Porque todas as pessoas, na lei, elas tomavam banho no sangue de animais. Você precisa entender isso agora. Eles pensavam que andando com o corpo salpicado com sangue de animais, eles estavam puros. Por isso que veio a água, para tirar, para anular esse sangue de animais. Para dizer, esse sangue de animais que vocês matam repetidamente para se manterem puros, ele não tem mais peso e valor. Agora existe um novo sangue, mas para você receber o sangue, o outro sangue, vocês têm que se limpar desse sangue. E a mesma coisa, veja bem, olha como é que essa coisa da água ela é interessante. Você tem uma garrafa de refrigerante e você quer colocar suco nessa garrafa. Você não pode pegar essa garrafa simplesmente esvaziar ela do refrigerante para colocar suco diretamente, não é verdade? Senão você vai ter resquício do refrigerante e vai alterar o gosto do suco. Então, para que você venha desvaziar essa garrafa que está com refrigerante e colocar o suco para que ela não receba o gosto do refrigerante, o que tem que levar no meio entre o refrigerante e o suco? Alguém no chat aí se arrisca? Vamos lá. Quero ver aí, pessoal. Estou olhando para o chat aqui agora. Estou com os olhos de vidrada aqui no chat. Aqui. Você tem uma garrafa de refrigerante. Você joga fora do refrigerante e vai botar o suco. Mas para você não ter o suco contaminado com refrigerante, o que entra entre o refrigerante e o suco? A garrafa tinha refrigerante, vai receber o suco ainda, ela está vazia. Mas antes de você encher essa garrafa de suco para que ela não pegue o gosto do refrigerante, o que tem que ter no meio dos dois? O Loyola Marcos disse muito bem, água. Esse é o sentido do batismo, do tal batismo que as pessoas não conseguem compreender. A garrafa tem que receber água para lavar.
Porque se você já bota um suco depois de jogar fora o refrigerante sem a água, vai ficar um gosto meio estranho. Vai ficar alguma coisa ali meio estranha. Não é verdade? Quando você pega uma panela e você faz uma comida, né, da segunda-feira, você vai ter que fazer a comida da terça. E para você fazer a comida da terça, que vai ser diferente, com certeza, da comida de segunda, não adianta você pegar a mesma panela e raspar a comida e jogar no lixo e vai fazer a comida de terça-feira. Não, você tem que ter água. Porque a água retira o antigo e coloca o novo. A água tira o que era antigo e prepara aquela panela para a nova comida. É esse sentido da água que a Ruxa quis dizer. Enquanto que aquele povo, quando João foi batizado no Rio Jordão, eles não podiam receber Yahushua com a nova aliança com o corpo sujo com o sangue da velha. Eles tinham que se lavar, tirar aquele sangue do corpo. Esse foi o costume, por isso que a Ruxa veio primeiro para 12 tribos, porque quem estava sujo de sangue não era as nações, mas era o povo de Israel. Era esses que estavam sujos por sangue. Pode ver que só foi batizado ali somente a tribo de Israel. E os, presta atenção, para você entender do eunuco, e os estrangeiros que se uniam à tribo de Israel, e que se os estrangeiros quisessem andar com as 12 tribos, eles tinham também que aderir ao princípio das 12 tribos. Então, logicamente, você vai ver que tinha gregos, tinha pessoas de outras nações, que para se unir ao povo de Israel e viver juntos, eles tinham também que seguir a lei de Moisés. E uma delas é salpicar os seus corpos de sangue, para que também eles fossem lavados dos seus pecados. E isso era feito de mês em mês, de trimestre a trimestre, de semestre a semestre, de ano em ano, para que as pessoas ficassem livres de pecado. Ou seja, as pessoas pecavam o ano todo e depois tinham que matar animais para que para o outro ano elas estivessem sem pecado. Porém, contudo, entretanto, o sangue de animais não tiveram o poder para manter o povo sem pecado. Quanto mais sangue se derramava de animais para salpicar aquele povo, mais o povo pecava, porque eles tinham a garantia de que depois que tivesse pecado, ia ter um sangue de animal para poder manter eles puros. Isso foi a grande sacada para poder acabar com essa matança, com esse holocausto, né? Que holocausto vem de animais, não vem de pessoas, tá? Então, isso foi muito importante. Então, quando o João vem batizando, olha bem, o João, ele entra com a água entre a lei e a graça, não é verdade? Por que João aparece? Ele aparece entre a lei e entre a graça, ou seja, ele aparece entre a lei de Moisés, entre os mandamentos de Moisés e entre o mandamento de Yahushua. Ele aparece entre a antiga aliança e entre a nova aliança, que não tinha chegado ainda. Então, João, ele tem que batizar, lavar esses hebreus daquele corpo sujo de sangue, porque o sangue estava mais sujando do que limpando. E para que aqueles hebreus aceitassem a nova aliança, o novo derramamento de sangue, eles não poderiam estar sujos com o sangue da velha aliança, que mais colocou eles em pecado do que outras coisas. Então, João vai lá e diz, olha, vocês têm que ser batizados. Você vê que os escribas e fariseus perguntam, nós também temos que ser batizados? João diz, olha, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Como quem diz, vocês são sacerdotes e vocês estão mais sujos do que o povo, porque vocês estão lavado, ou seja, pelo sangue que não consegue limpar vocês. Vocês têm que ser o primeiro a batizar. Primeiro a se limpar, vamos dizer assim. Esse batismo está errado. Primeiro a se lavar com água. Se vocês querem mesmo ser agraciado com o sangue do Cordeiro, o verdadeiro dízimo que vai ser derramado o seu sangue no madeiro. Então esse é o sentido. Por isso que a Yahushua veio primeiro para o seu povo, que ele escolheu para continuar levando a promessa. Só que há um detalhe muito interessante aí, ó. Mesmo o povo lavado do derramamento de sangue de animais, esse povo, na época de Paulo,
eles vão contra Paulo. Por quê? Porque eles já estavam limpos, já, porém, eles achavam que eles já estavam limpos, então Paulo não tinha que pregar para nenhum gentil, para nenhum europeu. Porém, Paulo, quando ele vai pregar para os europeus, a primeira coisa que os europeus perguntam: você vai nos batizar? Pode ver lá. Aí Paulo diz o quê? Eu não vim para batizar. Eu não vim para lavar vocês. Porque vocês, assim como os hebreus, vocês não tinham costume de se lavar no sangue de animais. Então, vocês não precisam desse banho de água do Jordão, dos rios, das poças. Vocês não precisam fazer isso. Porque vocês já têm o costume de se lavar com água. Eu não vim aqui para dar banho em vocês. Mas, posterior a isso, eu vim aqui para anunciar a vocês a promessa direta. Olha que coisa interessante. Eu já vim aqui para passar para vocês a promessa de Yahushua. O povo europeu não precisou passar por todo aquele ritual de banho e tal, porque eles não tinham como costume, quando pecavam, se lavar no sangue de animais. Isso só foi aderido às 12 tribos. O povo europeu não se envolvia nisso. Então, eles estavam com o seu corpo nessa parte aí, eles estavam tranquilos, estavam kit. Bastava apenas para... Porque aí eu te pergunto, os europeus, os gentios, eram pecadores? Eram pecadores igualzinho ao povo hebreu, ao povo camita. Por isso que o Salvador encerrou todos debaixo do pecado. Todos estão encerrados debaixo do pecado, para que o sangue e a água de Yahushua os lave através de Adão, quando a gente aceita a promessa. Ou seja, a promessa é a torneira da água que caiu sobre Adão e jorra sobre a nossa consciência. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo de uma pura consciência. Por que consciência? Porque é com a consciência que nós recebemos a promessa. A promessa ela vem para nos deixar consciente de que foi feita uma promessa para Adão. E ela foi cumprida. Por isso que o batismo que Paulo prega, ele é o batismo de uma boa consciência. Olha que interessante. Não é verdade? Olha que coisa interessante, gente. Ciência. Olha aí, ó. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa isso aí. Caramba. O povo está esperando Paulo batizar eles. Olha, você vai ver aí, ó, 1 Pedro 3,21. 1 Pedro 3,21. O batismo de uma boa consciência. Que consciência? A consciência de que a promessa foi chegado até os gentios e foi chegado até nós. Você veja, isso é muito gostoso, gente, quando a gente tem essa informação. Olha que coisa mais linda, gente. Você está vendo aí? Que legal quando a gente está com o nosso Pai. Que legal, nós estamos com 1 hora e 13 minutos de live. É muito importante você entender essa palavra aí, nós já vamos terminar aqui. Mas 1 hora e 13 minutos passa muito rápido a live, né? Depois ficar grande para quem quer assistir de novo. Mas é importante você entender muito forte essa passagem. Eu vou ler ela aqui para você, ó. 1 Pedro 3,21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, ou seja, o banho, não do despojamento da imundícia da carne. Olha só, Paulo está tirando fora, aqui com os gentios, o batismo nas águas. Acabou o batismo nas águas, é o fim do batismo nas águas. É o fim. Eu vou ler de novo para você. Você que é pastor, você que é obreiro, eu vou para a igreja que eu tenho que ser batizado, porque eu tenho que ser... Existe o batismo ainda, mas não é o da água. Olha o que Paulo está dizendo aqui, também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, ou seja, o banho, não do despojamento da imundícia da carne. Tá? Qual era a imundícia da carne? O sangue dos animais que apodreciam na carne da pessoa, porque elas tinham medo de tirar esse sangue dos animais e morrer, porque elas sabiam do pecado que elas tinham cometido. Olha que interessante isso aí, ó. Muito profundo, gente. Então, Paulo está falando da imundícia. Qual é a imundícia que Paulo está se referindo aqui?
é aquela imundície que ficava quando o sangue secava no corpo. É verdade. Então, Paulo está dizendo aqui também, como verdadeira figura, agora vos salva, a lavagem não do despojamento da imundície da carne, ou seja, vocês não precisam, quem está falando aqui é Pedro, né, não é Paulo. O Pedro estava avisando assim, ó, vocês não estão fazendo mais, vocês não estão participando dessa coisa aí de matar o animal e só ficar sobre vocês. Pedro está avisando as pessoas, aqui é Pedro, não é Paulo. Pedro está avisando, olha, vocês não precisam mais se lavar em sangue de animais. Ali tinha quem? Pedro está falando para hebreu, está falando para gentil, porque onde Pedro estava, não era onde Paulo estava. O Paulo foi o apóstolo dos gentios, Pedro não, Pedro foi o apóstolo, continuou sendo o apóstolo dos hebreus. Ele continuou pregando para os hebreus. E também para os gentios que criam através deles. Olha só que coisa interessante. E Paulo está dizendo que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, o banho, não do despojamento, ou seja, não para tirar a imundícia da carne, aquele sangue que vocês salpicavam através do sacerdote, aquela coisa grudenta, não. Mas é do banho da indagação de uma boa consciência para com Yahweh pela ressurreição de Yahushua. O que a ressurreição de Yahushua, ela nos informa, ela nos transmite que a promessa feita a Adão foi cumprida. Uau! Isso é muito forte. Paulo estava falando isso, Pedro falou também isso. Olha, Pedro, nós não vamos batizar ninguém, não vamos dar banho em ninguém. Porque acabou esse negócio aí. Quem estiver matando animal é porque está contra a promessa de Yahushua. Aí é problema de vocês. Eu não vou ficar lavando um marmanjo velho. Isso já acabou. Não é verdade? O prazo já acabou. Vocês tinham que... Agora, o Yahushua já morreu. Agora, quem quiser ser salvo, vocês têm que ser lavado, tá? Não com aquele batismo das águas, isso é muito importante, mas vocês têm que receber o batismo, o banho, da indagação de uma boa consciência. Vocês têm que indagar uma boa consciência para com o Criador. Que consciência? Qual é a consciência? Vocês têm que estar consciente, ciente de por que Yahweh, ele deu o seu filho para morrer e ressuscitar. Por causa da promessa que foi feita a Adão e a Eva. Então, a primeira promessa já foi cumprida, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, pegou Adão, colocou no paraíso. Essa foi a segunda promessa. E a terceira promessa, que agora ele vai fazer isso com a gente. Mas como é a sua história? Se ele derramou sua promessa somente sobre Adão, mas a promessa foi essa. Ele derramou a promessa no nosso Pai. Foi ele que pecou no paraíso, não foi nós. Nós pecamos aqui fora, que é um reflexo do que foi feito lá dentro. E depois que ele lavasse Adão, todas as pessoas, só em ouvir a promessa que foi feita, e aceitar essa promessa e se alegrar com ela, o banho seria feito na consciência. A pessoa falar, agora entendi. Nossa, agora entendi esse negócio de salvação. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Nossa, agora eu sei para onde eu vou. Agora não importa se eu vou morrer ou se eu vou estar vivo. Agora eu sei. Agora eu estou entendendo a Bíblia. Agora eu estou entendendo essa história de salvação. Olha que interessante. Isso é muito importante para vocês terem mais cuidado com as pessoas. A gente tem que falar a verdade para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para as pessoas da nossa casa, para os judeus, os judaizados, né, que seguem o judaísmo falso. Temos que acordar o povo verdadeiro, que são os judeus puritinhos, os hebreus e arrudim. Temos que falar com os gentios, acordar os gentios também, porque os gentios hoje estão com a mão na massa. Vocês são escolhidos para voltar a anunciar essa promessa. É só isso que a Yahushua quer. Não é verdade? Porque você quer batizar uma pessoa, olha que a Escritura diz,
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é evangelho? Promessa. Vamos ver lá? Vamos botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui para a gente poder ler juntos. Aqui, para a gente ler junto. Vamos lá. Ide por todo mundo e pregai. Olha aqui, ó. Deixa eu ver lá. Deixa eu botar aqui na busca. Né? A gente fechar com chave de ouro. Você vê que esse batismo não é o da água. Não é o da água do sistema, mas é a água que foi derramada sobre Adão. É essa água que nós somos batizados, que ela vem junto na consciência com a promessa. Isso é muito importante você entender. Para você se livrar dessa matrix, dessa Babilônia, ou seja, dessa confusão que eles estão fazendo dentro da cabeça das pessoas. É muito importante você entender isso. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo colocar aqui na busca. Eu coloco aqui e sai. Deixa eu ver aqui, busca. Vamos ver. Não foi. Tudo bem. Legal. Não foi, gente. Não foi, não consigo colocar aqui. Deixa para lá então, não vamos ficar perdendo tempo então aí. Não consegui. Tá? Deixa eu dar aqui uma diminuída. Eu quero terminar aí com uma chavinha de ouro. Agora foi. Tá. Estou colocando livros aqui. Vou fazer a busca aqui então. Ide, né, por todo o mundo e pregai. Vou botar só assim, já dá para me achar aqui na nossa Bíblia online. Olha que legal, ó. Marcos 16, 15, né? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, pregai a promessa. Continua fazendo isso que os nossos patriarcas fez, que é pregar a promessa. Qual a promessa? Aquela que tem 3 partes. Que ele viria, ele já veio, derramaria o teu sangue sobre Adão e colocaria Adão no paraíso, ele já fez isso, e que também seria salvo toda a sua posteridade, que somos nós, que ainda não aconteceu. Todas as pessoas que morreram, que estão em Arusha, que aceitaram a promessa. Falta só essa para acontecer. Só essa. Então ele diz, ó, ide por todo mundo e pregai a promessa a toda criatura. Marcos 16, 15. Quem crer e for batizado, se for lavado, olha o que Paulo falou lá, o batismo de uma boa consciência, for lavado aqui, ó, tirar o sistema de dentro, se descontaminar da religião, tirar tudo que Terronte colocou, lavar, tem só lavando para você poder passar a promessa para as pessoas. Olha bem, você é uma garrafa. Então você tem que jogar fora esse refrigerante do sistema, lavar com essa informação que é o evangelho, que é a promessa, e aí depois essa promessa ela vai encher você da água da vida. Por isso que a Ruxa falou, vós sois a água da vida. Olha que interessante. Então, essa água, ela é diferente da água do sistema, que só vai ser proporcionada quando você aceitar a promessa. Então, por isso que ele fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, você creu, eu creio na promessa. Mas você se lavou ou continua indo para a igreja? Eu estou indo para a igreja ainda, meu pastor. Então você não se lavou. Você só creu, mas você não se lavou. Mas eu estou lá por causa da minha mãe e do meu pai, que eu não quero desagradar. Então não adiantou. Então, quer dizer, as pessoas estão sendo mais importantes do que a promessa que faz você entrar no reino. Não é verdade? Então você não se lavou. Você até crê em Arusha, você crê na promessa, você está muito admirada com tudo isso. Mas continua indo para a denominação, continua botando o teu pé lá dentro, continua no lugar onde o Altíssimo não habita, chamando homens de pastores, subindo em cima do palanque, chamando de altar, bebendo essa água podre do sistema, que é o batismo nas águas, comendo essa ceia que não existe, porque nunca foi pão e nunca foi suco de uva, muito menos vinho. Quer dizer, você continua sujo. Você até desvaziou para receber a promessa, mas você não deixou ser lavado a sua consciência de um temor, de uma visão futurística. Você continua fazendo a vontade do homem.
para agradar homens, para agradar senhores do sistema. Então, se você não consegue se lavar, então a promessa não pode entrar em você. Por isso que a Lúcia diz, o reino dos céus está dentro de vós. Para o reino do céu estar dentro de vocês, a promessa ela tem que existir, você tem que estar lavado para que você possa colocar vestes novas, vestes limpas. E essas vestes, você só recebe ela quando você morre. Já leu o livro apócrifo? Bem interessante. Se você morrer hoje, sair desse corpo carnal, a alma, lavado, porque essa água vai lavar o corpo, Edson? Não. Essa água lava a consciência, lava a alma. Alma e consciência são a mesma coisa. A promessa, ela vai ter... Quem recebe a promessa é o corpo, mas quem é lavado é a alma. Se você morre, não se decidiu ainda, está em cima do muro, e tá beleza. Quando você morrer, como é que você vai receber as vestes talares, as vestes que só Yahushua tem para vestir a alma, se você não tiver lavado na sua consciência? Quando você vai numa festa, você não coloca uma roupa limpa, linda e nova com o corpo sujo. Você vai querer tomar um banho, não é verdade? Então, isso tem que estar muito claro. Não é você ir para a igreja evangélica, igreja católica, sinagoga judaica, mesquita muçulmana. Não é você ir para espiritismo, para sistema do ismo, que vai te lavar. Não vai te lavar. O que te lava é a promessa. E a promessa não são faladas nesses lugares. Você pode ter certeza disso. Nesses lugares, você está apenas tomando um suco que antes tinha um refrigerante que não foi lavado com água. Acabou. É preciso lavar esse casco de todas as águas sujas do sistema. Lavar com água. E quem é que pode lavar essa água? Com essa água? Só a promessa. Não é você, eu vou entrar, vou ler todos os livros. Não adianta. Você pode ler todos os livros, é bom ler. Mas o ponto principal é a promessa. E essa promessa, por isso que Paulo fala, ainda que eu leia só 5 coisas, mas se eu entender o que aquelas 5 coisas estão dizendo, vale mais do que eu ler tudo que tiver de aprender nesse mundo. Se aquelas 5 coisinhas que você leu, o teólogo lê 50 mil coisas, você só leu 5, mas essas 5 coisas que você viu está te mostrando a promessa, ela vale muito mais do que muita coisa que o teólogo leu. Que de tanta coisa que ele leu, até hoje ele não sabe o que é a promessa. É muito forte essa visão que a Yahushua nos dá nesses últimos dias. Você pode não saber nada, mas se você tem 2 coisinhas, ou 1, ou 5, e aquilo te apontou a promessa, você aceitou, você lavou, acabou. Você pode ser um estudioso, pode ser um PhD, pode ter muitos diplomas, pode ser um cara formado em 10 mil teologias diferentes, mas se você não entendeu a promessa, então você não está lavado. E se você não estiver lavado, você tem que torcer para não morrer logo. Porque se você morre logo, qual é a roupa que você vai vestir? Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Yahushua te carregue na palma das suas mãos. E você é muito bem-vindo aqui. Até a próxima live. E um abraço aí a todos do chat, os moderadores, a esse povão lindo e maravilhoso, que nós estaremos juntos todos os dias. Até a próxima.